Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre regência. A aula passada, nós já iniciamos esse estudo de regência e falamos sobre a regência do verbo agradar. Agora nós vamos continuar vendo mais alguns apenas, tá certo? Então, hoje nós vamos falar da regência, tá? Que seria a relação do verbo e seu complemento, tá certo? Da regência do verbo aspirar, que é um verbo bastante conhecido, muito estudado, muito cobrado, tá certo? Então, o verbo aspirar, ele tem uma regência dupla, tá certo? Então, ele pode ser transitivo direto, ele vai ser transitivo direto quando o sentido dele for de sorver, de inalar, de absorver, de cheirar, de sugar. Tá certo? Vamos observar o exemplo. Aspirou o cheiro do tempero. Então, aspirou aí, ele é um verbo transitivo direto, ele requer um complemento, porém, esse complemento, ele não pode ter preposição. E o sentido dele seria de inalar, de absorver. Então, ele aspirou. Então, esse sentido de aspirar, de inalar, o verbo, a transitividade dele é direta, tá? E ele vai ter sempre esse sentido que nós acabamos de falar. Agora, quando ele for transitivo indireto, o sentido dele vai mudar. Ele vai requerer uma preposição, que esse complemento se ligue com preposição, e o sentido vai ser diferente, ou seja, transitividades diferentes, sentidos diferentes do verbo aspirar. Observe, quando ele for transitivo indireto, o sentido dele vai ser de desejar, de almejar, de ambicionar, tá certo? Observe o exemplo lá. Ele aspirava ao cargo político. Então, quem aspira, ou seja, quem deseja, o sentido de desejar. Então, quem deseja a. Então, esse verbo aspirar, sendo transitivo indireto, ele requer preposição a. E o sentido é de ambicionar, de desejar, de almejar, tá certo? Lembrando que esse verbo aí, quando ele é transitivo indireto, ele não vai aceitar, tá? O pronome oblíquo lhe, tá? Então, eu nunca vou poder dizer essa frase, substituir o objeto indireto pelo pronome oblíquo lhe. Ele não aceita essa forma, por mais que o pronome oblíquo lhe funcione como objeto indireto, mas ele não aceita. O máximo que ele aceita era, por exemplo, eu não posso dizer, olha, vou colocar uma aplicação para vocês aí. Aspiramos a uma formação de boa qualidade, tá? Então, eu tenho o exemplo, mas eu não posso dizer aspiramos-lhe, tá? Eu não posso dizer isso. O máximo que eu posso dizer é aspiramos a ela, ou seja, a essa formação, e não esperamos lhe. Então, nesse caso, eu posso trocar por a ela e não por lhe, tá certo? Verbo assistir também é um verbo bastante cobrado. Ele vai ser transitivo direto se o sentido dele for socorrer, ajudar, prestar assistência. Exemplo, a enfermeira assistiu a criança, ou seja, esse assistir não é o de ver, é o de prestar assistência, tá certo? É o de ajudar. Então, toda vez que tiver esse sentido, o verbo ele vai ser transitivo direto. Mas se o sentido desse verbo for de caber, de competir, ele vai ser transitivo indireto. A transitividade muda e o sentido também. Tá certo? Exemplo, não lhe assiste este dever. Então, nós temos o lhe aí, que é o nosso objeto indireto, tá? E quando eu falo não lhe assiste este dever, eu tô dizendo que não lhe cabe, tá? Que não lhe compete esse dever. Então, o sentido, ele é diferente. Então, transitividades diferentes e sentidos também diferentes. Mas o verbo também assistir, ele pode ser intransitivo, além de direto e de indireto, ele pode ser também intransitivo, com o sentido já vai mudar também, vai ser de morar ou residir. Observe o exemplo, o presidente assiste em Brasília, ou seja, e ele sempre vai requerer a preposição em por causa do adjunto adverbial de lugar, que seria em Brasília, tá certo? Então, quem assiste, ou seja, quem mora, mora em, né? Reside em. Então, o verbo assistir aí, ele é intransitivo, tá? Ele vai requerer um adjunto
adverbial com a introdução da preposição em aí, tá certo? Ele também, nós já falamos que ele pode ser intransitivo, mas ele pode transitivo indireto, no sentido de caber, tá certo aí? Então, mas ele também pode ser transitivo indireto no sentido de ver ou de presenciar, tá? De ver ou presenciar. Exemplo, os dois assistiam ao jogo, tá? Então, toda vez que ele tiver o sentido de ver ou de presenciar, ele vai ser transitivo indireto, ele vai requerer a preposição a, mas ele também pode ser transitivo indireto no sentido de caber ou de competir, tá certo? Só vai, a regência é a mesma. Então, quando ele é intransitivo, transitivo indireto, ele tem uma única regência, porém ele tem dois sentidos, tá certo? Com essa última transitividade aí de ver, tá? Que seria ele é transitivo indireto, ele também não vai permitir que o objeto seja substituído pelo pronome oblíquo lhe, tá certo? Então, o máximo que pode acontecer é esse objeto ser substituído por a ele ou a ela, tá certo? E nunca por lhe ou lhes, tá? Verbo chegar. O verbo chegar, ele tem uma regência, tá? Ele só tem uma regência. Então, ele pode ser intransitivo, tá? O verbo chegar, ele vai ser intransitivo. E ele vai exigir a preposição a quando existir a indicação de lugar, tá? Então, observe o exemplo. Os candidatos chegaram ao local do exame muito nervosos. Então, chegaram, aí o verbo chegar, ele é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Porém, para que a ideia, né, o contexto ele fique compreensivo, os verbos intransitivos sempre vão precisar, né, do adjunto adverbial aí, sabe? E o adjunto adverbial sempre será introduzido por uma preposição, principalmente de lugar. Então, nós temos aí ao local, né, o verbo chegar, preposição a, tá? E um advérbio com a indicação de lugar. O próximo verbo seria o verbo ensinar, tá? O verbo ensinar, ele vai ser transitivo direto com sentido de educar, de adestrar. Exemplo, nem todos ensinam as crianças, tá? Então, nós temos aí o verbo ensinar com sentido de educar e adestrar, logo ele é transitivo direto. Mas ele pode ser transitivo direto e indireto com o sentido de fazer conhecer, dar instruções sobre. O objeto direto sempre vai ser a coisa e o objeto indireto vai ser de pessoa. E o objeto indireto ele vai ser sempre precedido pela preposição a. Observem. Ensinou os exercícios ao colega. Então, nós temos aí o verbo ensinar, ele é transitivo direto e indireto. O seu objeto direto é os exercícios. E o seu objeto direto é os exercícios. Que seria a coisa. E o objeto indireto é ao colega, que seria a pessoa, e ele é introduzido pela preposição a. Tá ok? Próximo, nós temos o verbo esquecer e lembrar, tá? Que são verbos que têm a mesma regência, pode ser usado a mesma regência. Ele pode ser transitivo direto quando ele é não pronominal, ou seja, quando ele não faz uso do pronome. Ou transitivo indireto quando pronominal, tá? O sentido seria de não ter lembranças ou memória, tá? Então, ele admite as duas regências. Ele vai ser transitivo direto não pronominal, tá? Ou transitivo indireto pronominal. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor. Então, a gente tem aí, olha, esqueceu o dinheiro. Neste caso, esqueceu, ele é transitivo direto, tá certo? Sendo transitivo direto, ele é não pronominal, não há presença de pronomes oblíquos, tá certo? Já no segundo exemplo, esqueceu-se do dinheiro. Agora ele é transitivo indireto e ele é pronominal. O Czinho aí é um pronome oblíquo, nesse caso, né, funcionando como objeto indireto, tá certo?
Próxima regência, né, que nós vamos ver mais algumas aí pra gente finalizar, porque não dá pra ver todas, mas a gente vai ver mais umas duas, tá certo? Verbo ir, ele é intransitivo quanto à regência, tá? Quando há indicação de lugar, ou seja, o adjunto adverbial vai indicar lugar e ele vai sempre exigir a preposição a ou para. Exemplo, vou à academia de ginástica porque gosto, então vou a. Então exigiu a preposição a, tá? Ele é intransitivo e o adjunto adverbial que acompanha seria academia, que seria de lugar, tá? Foi para o local combinado. Então, a mesma coisa de ter o verbo ir, tá? Que seria intransitivo e ele vai exigir um adjunto adverbial de lugar introduzido pela preposição para, tá? Namorar, a regência do verbo namorar, ele tem uma única regência, que seria transitivo direto, tá? O sentido seria na acepção de cortejar, de galantear, de requestar, tá? Então, esses seriam os sentidos. Pedro namora Cecília. Então, nós temos aí o exemplo em que o verbo namorar, ele é transitivo direto. Esse é o sentido que a gente observa, que é o sentido tradicional, mas em algumas gramáticas a gente já observa o sentido moderno da regência desse verbo, tá certo? Em que eles vão colocar a preposição com. Por exemplo, eles podem dizer isso aí: Pedro namora com Cecília. Aí quando ele já vai ter a transitividade diferente, porque entrou preposição no objeto, então ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto, tá certo? Pessoal, há uma infinidade de transitividade. Observem o estudo dessas transitividades no material didático de vocês, tá? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre regência verbal, tá certo? Obrigada, até a próxima.